Em 1991, Mansell passava reto na primeira curva. E o Mansell no curvão, passou reto, Mansell! Passou reto, Mansell! E isso garantiu o terceiro título mundial para o nosso Ayrton Senna do Brasil. Só que já em 1991, a Williams deu alguns sinais no começo da temporada e também no meio de que poderia ameaçar a McLaren na briga pelo título em 1992. Só que ninguém esperava que fosse o total massacre e que nascesse o carro de outro planeta. Nós vamos falar hoje do FW14B. Exotic and glamorous. Antes de entender a história do F14B, é importante a gente conhecer a história do seu antecessor, ou melhor, dos seus antecessores. Porque se houve um modelo B, obviamente há um modelo A, e se houve um 14, houve um 13. A Williams tinha construído um péssimo carro para 1988. Não péssimo no papel, mas na prática, já que era um ótimo chassi construído por Enrique Scalabroni, só que era impulsionado por um fraquíssimo motor Judd, que não era tão potente quanto os Hondas usados pela McLaren e pela própria Williams no ano anterior, que tinha dado o tricampeonato para o Nelson Piquet. 88 tinha sido um ano tão tenso para a Williams que Nigel Mansell, principal piloto da equipe no ano, deixa a equipe e ruma a Ferrari para tentar disputar o título de 1989. E a Williams então coloca como primeiro piloto, já conhecido na Fórmula 1 e veterano, Riccardo Patrese, e traz para o lugar de Mansell o Thierry Boutsen, que tinha feito ótimas temporadas por Arrows. E é nas mãos de Riccardo Patrese e de Thierry Boutsen que a Williams de Frank Williams, Ricardo Scalabroni reencontra o caminho das vitórias, com duas de Thierry Boutsen na chuva e uma de Patrese. Williams essa que tinha firmado uma parceria que daria muitos frutos lá na frente com a Renault para o desenvolvimento de motores e agora era impulsionado por um potente motor V10 já em 89 e em 1990, que era o Renault RS01 e o RS02. Só que a equipe de Groove precisava encontrar alguma coisa a mais se quisesse voltar a figurar na ponta da tabela, como já havia naquela década, e também voltar a ganhar campeonatos, porque apesar dessas duas vitórias do Thierry Boutsen, uma do Patrese e o vice-campeonato nos construtores de 1989, a Williams ainda não tinha todo aquele desempenho que buscava. Então eles vão na freguesia da Marsh Leighton House, que tinha acabado de demitir um jovem engenheiro, um jovem aerodinamicista formado na Universidade de Southampton. O nome dele, Adrian Newey, conhece? E é da mão de Frank Darney, Patrick Head, Paddy Lowe e Adrian Newey que nasce o Williams FW14, que mais tarde ia dar início ao FW14B, que nós vamos falar agora. O FW14 já era considerado em 1991 pela mídia como o carro mais rápido da temporada. Só que como fã de automobilismo, eu e você sabemos que ser rápido não basta. Tem que ser consistente e, primeiro de tudo, terminar as corridas. Aquela Williams foi a primeira que contou com um câmbio semiautomático completamente implementado no seu carro e assim como a Ferrari, que foi a pioneira nesse meio, apresentou algumas quebras, o que era normal até para a época. E assim eles perdem o título de pilotos e construtores, tanto para a Senna quanto para a McLaren, já em 1991. Mas o recado estava dado, a gente está forte. E eles perdem esse título justamente porque Mansell era um piloto muito inconsistente e o carro quebrava muito nas primeiras corridas do ano até eles se acostumarem com o conjunto. Patrese estava perto de Berger, só que Mansell não estava perto de Senna e na somatória final perderam para a McLaren. Para 1992, Newey, Derney e Hamid, que era o aerodinamicista-chefe da equipe, transformam aquele carro que já era rápido numa potência e numa máquina de ganhar corridas com poucas modificações que já tinham sido estudadas ao longo de 1991. As inovações iam desde a parte do chassi com a implementação do sistema de laminação em honeycomb, ou seja, em cima de uma colmeia, o que tornava espaços vazios entre o processo de laminação que não eram preenchidos com resina, entre as camadas de fibra. Isso tornava o chassi muito mais leve para que se pudesse desenvolver peso em outras áreas, controlar o centro de massa e implementar uma eletrônica cada vez mais confiável, porque aquela Williams trouxe pela primeira vez um carro que tinha controle de tração e suspensão ativa juntos. Lembramos que suspensão ativa já tinha sido usada muitos anos antes na Fórmula 1, inclusive testada por Ayrton Senna na Lotus em 1987 e também com a ajuda do Piquet para estudar esse sistema aí para a Williams. E Nigel Mansell se adapta muito bem àquele carro por dois fatores. Ricardo Patrese foi muito prejudicado, tá, com o seu estilo de pilotagem,
principalmente porque ele foi o último piloto da Williams a adotar o câmbio semiautomático. Até onde ele pôde, ele correu com o câmbio H. A gente pode ver nas onboards, por exemplo, de 1990 e 91, que o Patrese ainda usava as reduções manuais, tá, no seu carro. E isso, obviamente, afeta o estilo de pilotagem dele. Enquanto o Mansell, que era um cara muito mais agressivo no volante, agora com a suspensão ativa, o carro estava sempre nivelado com o solo, numa altura estável o suficiente em que o pico de desempenho aerodinâmico estava sempre no limite. Então, ele, como um bom leão e muito agressivo do jeito que sempre foi, às vezes cometendo umas atrapalhadas, consegue finalmente aquilo que ele sempre sonhou: um carro estável o suficiente para compensar o seu excesso de agressividade. As suas entradas e saídas de curvas eram muito mais eficientes do que as de Patrese, e Mansell trucida não só o próprio companheiro, mas como a Fórmula 1 inteira, que nunca tinha visto um domínio como aquele. No saldo final daquele ano, a Williams faz 15 de 16 poles. A única pole não Williams foi de Ayrton Senna no GP do Canadá, conquista 6 dobradinhas e Mansell, com 5 corridas de antecipação, é campeão mundial em cima de Ricardo Patrese, naquela temporada que havia sido desastrosa para Ayrton Senna, que perde até o terceiro lugar do campeonato para um novato chamado Michael Schumacher. E Mansell, assim como diz em Tobias, capítulo 11, versículo 4, sempre manteve tudo no alcance de suas mãos, naquele que é considerado e falado até hoje como o carro de outro planeta. Gostou? Deixa um like, se inscreva no Braking Zone, nós vamos trazer lives toda semana para vocês falando de Fórmula 1 e outras categorias de automobilismo, todo domingo pós-corridas, quartas e sextas. Vejo vocês lá. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, ativa o sininho aí para não perder nenhum vídeo e falou!